Pessoal, o que esse vídeo vai mostrar para vocês é o quanto a Igreja Católica ela é descarada na idolatria de um deus pagão chamado Mitra. Desde a época do Império Romano, da época de Constantino, quando ele fez a junção entre o paganismo de Mitra e o cristianismo. Vou colocar algumas informações aqui antes de rodar o vídeo do padre para vocês, para que vocês possam ter certeza disso no final do vídeo, que é bem claro, não enxerga apenas quem não quer. Vamos rodar aqui a primeira informação, que é o CNPJ e a razão social da maioria das denominações católicas que tem hoje no Brasil. Todas começam com Mitra, Arquidiocese de São Paulo. Mitra, Diocese, Mitra, toda hora esse nome Mitra. Se tiver algum católico assistindo e tiver alguma resposta para isso, o porquê do nome dessas denominações serem Mitra, seria uma boa escrever aí nos comentários para a gente ficar sabendo. A informação que eu estou passando também não é informação de Google, de algo que eu estou achando, não. Eu presto alguns serviços de vez em quando para algumas denominações católicas e todas, pelo menos umas 5 ou mais que eu já fiz serviço, tem essa razão social de Mitra. Lembrando também que eu não estou defendendo nenhuma instituição evangélica, nem judaica, eu não participo de nenhuma dessas religiões. Não sou ateu também. Eu sigo o Messias, creio num Criador, sigo as escrituras, mas não sigo nenhuma religião. Principalmente pelo motivo de que a evangélica, para mim, saiu de dentro da católica. As formas de culto, a prática sacerdotal, de ter um pastor no lugar de um padre, a Eucaristia, a Santa Ceia, a missa, o culto, são praticamente as mesmas coisas. Uma saiu de dentro da outra, é mãe e filha. Essa é a primeira informação que eu estou passando para vocês a respeito da razão social das denominações católicas. A segunda informação é a respeito do templo, dos templos católicos, que eles são basicamente iguais aos de Mitra e não tem nada a ver com aquele templo que existia em Jerusalém, o que foi destruído. Então, o porquê também desse motivo deles terem essa característica exatamente igual aos de Mitra. Bom, esse que está aparecendo na ilustração é o templo que existia em Jerusalém, onde ele tem um pátio bem na frente, os átrios, né? E no fundo, onde era o templo mesmo, figura do tabernáculo. É bem diferente dos templos que existem hoje. Não existiam bancos para realização de cultos e o altar para queima dos sacrifícios eram fora do templo. Só quem entrava nele eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. E todos tinham necessariamente que pertencer à tribo de Levi. Esse próximo na ilustração é um templo religioso católico nos dias de hoje, o qual a gente tem aí os bancos nos laterais, né? Tem a porta principal de entrada e fica o altar, ele fica localizado nos fundos do templo. Então, na verdade, o pessoal fica de costas para a porta, com a frente para os fundos, né? A mesma disposição desse templo era a mesma utilizada nos cultos a Mitra e no templo desses cultos realizados a Mitra. Era exatamente a mesma coisa. Bom, o terceiro ponto, a terceira questão que eu quero colocar é em questão a ceia, realizada hoje nos templos católicos e até evangélicos, então para mim isso é a mesma coisa, e que é a mesma realizada no templo de Mitra. Existia uma ceia lá realizada com pão e vinho, a qual eu não vejo ligação alguma com a Páscoa judaica que foi realizada por Cristo
e pelos apóstolos. Por quê? Lá na Páscoa judaica era realizada uma ceia com pão asmo, pão sem fermento, com vinho, ervas amargas e algumas outras coisas, o cordeiro. Então, como na escritura só está aparecendo aquela parte do pão, do vinho, e em nenhum momento o Messias mandou a gente realizar essa ceia, eu não vou entrar em méritos porque isso é tema para um outro vídeo. Eu vou passar meio que por cima aqui, depois eu gravo um outro vídeo colocando essa ideia aí sobre a ceia, né? Então, eu só quero colocar que a ceia não é igual à Páscoa judaica que foi realizada naquele dia. E outra, se era Páscoa judaica, o povo aqui no Brasil são todos brasileiros, ninguém tem que ficar realizando prática judaica. Então, de onde surgiu essa doutrina de ceia? Com certeza veio de Mitra. E o quarto e último ponto que eu quero colocar antes do vídeo é o seguinte: se Deus, que alertou tantas pessoas no Antigo Testamento quanto à adoração de outros deuses, será que ele habitaria mesmo no meio de tanto paganismo como esse? Por quê? Se Mitra é o Deus Sol, por que na Igreja Católica eles têm como o Santíssimo Sacramento um Sol? Por que Mitra era comemorado o dia do Sol Invictus no dia 25 de dezembro? E, quando eles fizeram essa junção, eles colocaram como se fosse o nascimento de Jesus. Outra coisa, se na lei do Antigo Testamento o dia de guarda era o sábado, por que eles colocaram no domingo, que era justamente o dia onde era celebrado os cultos a Mitra, os cultos ao Sol? O Sunday, dia do Sol. Então, ou é coincidência demais, ou com certeza tem alguma coisa errada. Para confirmar tudo isso que eu estou dizendo, vamos ver o nosso amigo aí assumindo em público para todo mundo ver e deixar bem claro para todos. E você sabe que o Natal é uma data carregada de emoção, de lembranças, mas a essência do Natal é mesmo o nosso aniversariante. No Tribuna Independente de hoje eu trago dois homens de fé, o padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vou começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa, o Natal e o seu significado. E eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25? Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Silvio Brito acabaram com o meu Natal. Mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro porque... a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. É a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300 e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existia a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra,
por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte. Então, é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol invicto, o Sol invencível. Aí, o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o sol, deu sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como sol. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia que Jesus lá não importa, porque luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Uma luz vai aparecer no horizonte, iluminando os corações. Não é assim, sol que brilha à noite. Bom, isso tá muito na cara de todo mundo, mas ao mesmo tempo também tá bem camuflado. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. O fato também de não conseguirem enxergar que o Messias não pediu para ninguém construir templos e nem pedir dinheiro para ninguém. Pelo contrário, ele falou para você ajudar o próximo uns aos outros e não pegar o seu dinheiro e dar uma denominação. Nada disso, nem ele, nem os apóstolos, ninguém deixou essa ordem em lugar nenhum, mas as pessoas não enxergam isso. Talvez não por burrice, mas talvez por ignorância ou por falta de informação, por não pesquisarem. Mas como o povo está sempre dando dinheiro para eles, eu não sei se é dessa forma que eles enxergam o pessoal. Vamos lá então. O burrinho, a vaquinha, naquele presépio, por que é que tem esses elementos no presépio? Então, todas as vezes que você vir, todas as vezes que você olhar para o presépio, você sabe muito bem definir ali os personagens. Mas onde está você no presépio? Onde está você? Você é o burrinho, é a vaquinha. Na simplicidade, na humildade de ser o burrinho do presépio, você está ali, diante de Jesus, adorando e acolhendo Jesus. A próxima vez que olhar para o presépio, veja você lá. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres
chorando a morte do deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Adorando o sol nascente.